E aí, riquezas? O Sol já está em Touro, tivemos a Lua nova, a Taurina, e a gente está como? Querendo conforto, querendo ficar no prazer. Isso por quê? Porque a gente sabe que a gente merece o que é bom, né? A gente sabe que a gente merece viver bem, ter prazer na vida, usufruir do que é material, do que é emocional, do que é mental, com prazer, com satisfação, legal? Então, essa semana é uma semana para a gente aprender a utilizar os recursos que nós temos. E eles são imensos, eles são muitos. Vou até usar a palavra, eles são infinitos. Por quê? Porque a nossa alma é infinita, nosso espírito é infinito, e a gente está sempre na probabilidade, na capacidade de descobrir novos recursos internos e externos e usar eles para que a gente tenha o que há de melhor, do bom e do melhor, que é o que Touro gosta. Legal? Então, vamos lá entender essa semana. Bem-vindo ao História do Céu. Eu sou Camila Olivetti e eu vou trazer as previsões que vão do dia 27/4 ao dia 4/5. Legal? Essa semana nós começamos ela sob a influência da Lua Nova em Touro, que eu acabei de falar, né? Ela aconteceu no domingo, no dia 27, às 16 horas e 31 minutos, a 7 graus do signo de Touro, e a energia de Touro é isso, né? É o prazer de viver na concretude, de viver na materialidade, de usufruir do nosso corpo, dos nossos recursos, da nossa vocação, dos nossos dons, e usar tudo isso em prol de uma vida melhor, de uma vida nutritiva, de uma vida sustentável, prazerosa. Legal? Então, essa lua nova é para a gente começar novos ciclos de cuidado com nós mesmos, com o nosso corpo, com a nossa estética, com a nossa beleza, com o nosso conforto, de buscar melhoria nos nossos recursos materiais, financeiros, que mais? De estruturarmos a nossa vida material e financeira, também de entendermos o esforço no sentido da força que a gente precisa ter, do empenho que a gente precisa ter, porque às vezes o esforço está relacionado com a palavra de que é sacrifício, de que é pesado, né? Não, é força, força de construção, isso é Touro, né? Firmeza para você realizar aquilo que você deseja, tá? Mas todos nós temos os nossos desafios a serem enfrentados nessa semana, e principalmente durante esse mês, tá? Eu tô trazendo mais detalhado isso aqui, porque começou uma lunação. A lua nova é o início de um ciclo, tá? Nós terminamos então uma lunação de Áries e adentramos a energia de Touro, que é de construção. Em Áries a gente descobriu quem somos, a nossa força, no sentido de vontade, de iniciativa, de atitude, de busca por aquilo que nós queremos, na nossa vontade própria. E em Touro a gente vai agora começar a construir, a solidificar, né, aquilo que a gente é, e a partir daquilo aquilo que a gente quer possuir, aquilo que a gente quer ter a partir de quem somos. Legal? Então, essa lua nova, ela vai reverberar aí por todo o mês de junho não, gente, eu tava gravando junho, por todo o mês de maio ainda, legal? E falando em gravando, eu vou convidar vocês aqui, primeiro, para curtir esse vídeo, né, para se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho para receber as previsões semanais, tá? Deixa aí o seu like, compartilha também para ajudar a crescer aqui o canal, mas também quero fazer um convite para vocês irem no canal do Horóscopo Virtual. Lá eu sou a astróloga que, né, traz as previsões mensais, então eu falo com mais detalhes ainda dessa lua nova em Touro e também da lua cheia, de todos os aspectos que vão acontecer durante o mês, legal? Mas agora a gente vai falar da semana, porque aqui eu gosto de trazer um pouco mais detalhado, dia a dia, para vocês, do que vai ser esses dias aqui, tá? Então eu estava falando dos desafios que nós temos a superar, né? E nós temos uma semana
tensa, um mês tenso. Por quê? A Lua está em Touro, querendo prazer, querendo satisfação, mas nós temos uma quadratura, ou seja, um aspecto desafiador, que pede superação da nossa parte, com o planeta Marte, que está em Leão. Leão é o brilho pessoal, é o desejo, é querer as coisas com a nossa vontade, com o desejo mesmo apaixonado de conseguir aquilo que nos deixa feliz, né? Então tem um desafio ali entre o que é o desejo e o que é possível de se construir, tá? Uma Lua em Touro quadrada a Marte em Leão, tá falando assim, vamos ter que equalizar ali aquele ímpeto, aquela vontade das coisas serem do nosso jeito, em relação a como é possível as coisas serem. Que recursos você tem para construir aquilo que você quer, porque às vezes a gente não tem tudo ainda, né? Ou não estamos usando toda a potência daqueles recursos. E aí, se ficamos muito inflamados, tá? Eu vou falar o português correto, se achando a última bolachinha do pacote, de que você é especial, de que tem que ser tudo do seu jeito, a hora que você quer, né, e ficar só no princípio do prazer. Eu falei disso no vídeo da semana passada. Aqui tá convidando a gente para vir para o princípio da realidade, legal? E entender, tá, como que eu posso conseguir conquistar, né, isso que eu desejo, tá? E fazer valer a minha vontade. E essa Lua também faz uma quadratura com o planeta Plutão, que está em Aquário. E Plutão fala do poder, né? Plutão fala de questões de transformação, do que a gente precisa entender de poder, do que podemos fazer, né? Do verbo poder. E usar isso, né, de forma sensata, de forma construtiva, às vezes de forma destrutiva, mas com consciência. E essa palavra é bem, bem interessante, porque é uma destruição aqui que pode acontecer se não estivermos firmes na nossa força, no nosso valor, nas nossas qualidades, nas nossas habilidades, na nossa vocação, tá? Então, se eu me acho, e eu acho que eu consigo fazer qualquer coisa, que eu sou insuperável, que eu sou o bonzão, né, e que tudo tem que vir a mim na hora que eu quiser, eu vou tirar o foco daquilo que eu realmente sou bom, porque eu não vou ter a humildade, né, de ser o humus, humildar, virar o humus, para alimentar, para nutrir, para fortalecer aquilo que eu sou realmente bom, tá? Falando em português claro aqui, é uma disputa e um conflito egóico, né, no sentido de entendermos as nossas possibilidades, o poder também no sentido do que é possível, tá? E trazendo para o prático para a gente não ficar entrando em disputa de poder, não ficar fomentando a guerra, a competição desleal, a competição manipuladora, a competição abusiva, tóxica, né? É um momento também de entendermos que, sim, a gente pode ter, usufruir, né, de tudo que nos é ofertado. Estamos aqui no planeta Terra, que é tão generoso com a gente, então a gente pode usufruir de tudo que a gente tem aqui, tá? Mas sem precisar passar por cima de ninguém, que tem para todo mundo, né, que tem lugar ao sol, o sol tá aí, brilha para todo mundo tem capacidade, todo mundo tem possibilidades, também tem poder pessoal. Então, é você exercer o seu poder pessoal, respeitar o poder pessoal do coleguinha, tá? Por quê? Porque o Plutão está em Aquário. Aquário é a comunidade, é o social, os amigos, o círculo social, a mídia social, a tecnologia no sentido de longo alcance, né? De quantas pessoas uma atitude nossa alcança, e às vezes a gente não tem noção disso. Tivemos eventos globais recentes, há 5 anos atrás, isso é recente para o planeta, né, que ficou bem claro quanto as nossas atitudes, a nossa vibração, os nossos comportamentos afetam a população, a humanidade como um todo. Então, exercer o seu poder pessoal, respeitando o poder pessoal do coleguinha. Legal? Então, essa é aqui a pegada da lua nova em Touro, com essa quadratura entre
com Marte e Plutão, tá? No dia 26, no dia antes da Lua Nova, a gente teve a oposição exata de Marte e Plutão. Os dois são bem tensos, eles trazem uma coisa bem bélica, que se bem usado é o ímpeto, é a vontade, é a coragem, é a revolução, né? É você se manifestar com atitude, né? Em prol de algo social, em prol de algo maior do que o seu umbigo, tá? Mas no negativo é a destruição, é a guerra, é o conflito, é a competição. Então tem que ficar atento e observar aí como que você está vibrando. A gente pode estar vibrando muito bem em algumas áreas da nossa vida, mas em outras, ou em alguma especificamente onde você tem touro, leão e aquário no seu mapa, isso pode estar tendo algum tipo de conflito, legal? E aí no dia 28/4, a Lua vai fazer uma conjunção com Urano. Urano está em touro. É importante isso porque é uma lunação taurina. E o Urano está há muito tempo aqui em touro. Esse ano ele vai ir para Gêmeos, ele vai já dar as caras no signo de Gêmeos, mas ele ainda tem assuntos para resolver aqui em touro. E um Urano em touro é a renovação dos recursos. Recursos naturais, recursos artificiais, recursos físicos e materiais, emocionais, mentais, enfim. Dizendo que a gente precisa aprender a usar os recursos que nós temos de forma diferente. E como que ele ensina o Urano? Ele é trola, gente, né? Ele traz imprevisto, ele dá umas rasteiras, ele põe a gente numas sinucas de bico ali, com umas imprevisibilidades, com situações inusitadas. Hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga falando: nossa, você viu o que está acontecendo no céu? Você viu que teve um apagão lá na Europa? E é bem a cara dessa configuração aqui. Urano é eletricidade, Urano é tecnologia, né? E a Lua em touro, e Urano também está em touro, touro são os recursos, né? Então teve um apagão lá. Como que eles estão usando energia elétrica, como eles estão buscando novas fontes de produzir energia. Se não estão, a vida tá dando uma rasteira, dando um apagão, fala assim, gente, não dá mais para ficar dependendo do petróleo, do carvão, enfim, né? Vamos renovar isso, essa consciência, tá? E com uma suspeita de ataque cibernético aí, o Urano é tecnologia, né? São as mídias, toda a parte neural e toda essa parte da rede mesmo tecnológica, e muito possivelmente pode ter acontecido algo nesse sentido. Tá? Nas nossas vidas é essa mudança de mentalidade em padrões ultrapassados de usar os nossos recursos. Legal? Resumidamente é isso, tá? No dia 30/4, nós temos a Vênus, regente de touro, né, ingressando no signo de Áries. E aí a gente vai estar com mais autonomia, liberdade, liderança, com mais poder de decisão para tomar as nossas decisões. Decisão para tomar decisão. Poder de decisão para fazer as nossas escolhas mais conscientes em relação ao que é valoroso para a gente. Vênus, como regente de touro, ela traz a consciência do valor, né? De você, então, falar assim, não, isso aqui é importante para mim, tem importância, tá? E eu vou preservar, eu vou utilizar da melhor forma possível, com consciência. Que consciência? Consciência ariana. Né? Eu sou o responsável, isso aqui me cabe, é da minha competência, tá? Eu comigo mesmo, que tenho que saber lidar com as minhas escolhas, legal? Então esse é o ingresso da Vênus em Áries. No dia 2 de maio, essa mesma Vênus, que ingressou em Áries, vai fazer a conjunção com Netuno, que está ali nesse signo, tá? E aqui é uma possibilidade muito interessante da gente unir ego, matéria, consciência de que estamos aqui encarnados, vivendo nessa experiência, e o que trazemos de consciência e de eu superior, de alma, de inspiração. Vou tentar traduzir para vocês. Se manifestar de forma mais autêntica, né? Com base naquilo que é do padrão mais elevado do teu espírito, daquilo que é realmente a batalha pela qual você quer lutar, aquilo que tem sentido você pôr energia,
né? Por que eu estou falando de batalha, de lutar? Porque eles estão no signo de Áries, né? Áries é o guerreiro, então você ter uma consciência mais humanitária, mais sensível, mais empática, Vênus e Netuno, né? Para escolher as tuas batalhas, legal? Então, ter mais coragem, né, de ser amoroso, tem que ter muita coragem para ser amoroso. A gente precisa ter muito brio, né, para fazer de fato o bem, para vibrar de fato no bem, legal? E a Vênus conjunta com Netuno traz, né, amor com amor ali, a consciência dos vínculos afetivos, aliada com a empatia, com a sensibilidade do Netuno, legal? Netuno ingressando em Áries, nessa época, ele vai ficar muitos anos em Áries, está trazendo para a gente uma consciência do quanto, para governar, para sermos mestres, condutores da nossa vida, sermos guias, né, para dirigirmos a nossa vida, tudo isso é Áries, há que se ter muita compaixão, tá? Então, a gente vai ver num cenário mais amplo, mais macro, mais global, no sentido de coletivo, de humanidade, um chamado para um humanitarismo, para uma compaixão muito maior na hora de se posicionar, legal? E aí no dia 3 de maio, essa Lua já chegou no signo de Leão e ela vai fazer conjunção com aquele Marte. Lembra o Marte lá da Lua Nova, do dia 27? Então ela vai ativar novamente aquele aspecto que foi ativado na Lua Nova. Ela vai chegar numa segunda fase desse aspecto. Então, a Lua conjunta com Marte e os dois opostos a Plutão. Aqui, gente, tem uma decisão para a gente tomar. Aqui nesse dia é um dia de assumir o controle da tua vida, é um dia de escolher aquilo que vai ser melhor para você, aquilo que vai te trazer mais satisfação, mais felicidade na vida, se posicionar diante de um grupo, diante de um projeto, nos seus planos, legal? Nas tuas amizades, é um momento aqui decisivo, vamos dizer assim, tá? E no dia 4 de maio, finzinho, nós temos já a energia da lua crescente. Ela vai já influenciar uns 2, 3 dias antes, mas ela reverbera também para a próxima semana, tá? E uma lua crescente a 14 graus de Leão, que acontece às 10 horas e 51 minutos. Tá bem simples esse dia, assim. O Sol em Touro e a Lua em Leão, tá? O Sol, a consciência da nossa estrutura, da nossa capacidade, dos nossos recursos, tá? E o Leão, né, a Lua em Leão, aquilo que eu já comentei um pouco. Como que você quer alimentar o teu leão, né? Como que você quer alimentar a sua autoestima, o seu amor próprio, a sua capacidade, a sua competência, a sua habilidade, a sua vocação, né? Como que você está alimentando o seu orgulho? E você está usando os teus recursos, sendo você mesmo, sendo autêntico, único, né? Essencial na vida, sem achar que é especial, tá? Sem se colocar num pedestal, mas se colocando como parte essencial, importante, né? Para a construção daquilo que você veio manifestar na sua vida, nas suas relações, no seu trabalho, na sua família, com seus amigos, com seus filhos, nos seus relacionamentos, tá? Então, a lua crescente é uma lua de alimentação, uma lua de fazer crescer aquilo que começamos na lua nova. Então, o chamado aqui, você vai alimentar a competição, você vai alimentar a disputa, ou você vai alimentar a generosidade, o entender que cada um tem o seu lugar ao sol, né? E cada um tem o seu espaço para brilhar e se apropriar do seu espaço para brilhar. Legal? E no dia 4 mesmo, Plutão, que está tão enfático aqui nessa semana, ele vai entrar no movimento de retrogradação. Então, dia 4 de maio, Plutão fica retrógrado, e se eu não me engano, ele fica retrógrado até o dia 13 de outubro, tá? Plutão é um planeta geracional, que está falando da consciência social do poder, né?
como eu já disse nesse vídeo. Então, vai ser reavaliado aqui, precisaremos reavaliar como estamos exercendo esse poder, como a sociedade num todo está vivendo, se tem respeito pela diversidade, se cada um faz a sua parte, né? Se você tem respeito pelo diferente, se você se permite fazer de nova forma, sair da caixinha, né? Sair de paradigmas, de crenças muito arcaicas, onde não se havia liberdade, onde você está rompendo fronteiras no sentido de ser mais livre, né, como pessoa e deixar os outros serem mais livres também, tá? Aqui estão sendo revistos e muito propício uma retrogradação de Plutão para eliminar, para encerrar, para cortar padrões nocivos, padrões tóxicos, abusivos, tá? É muito fácil a gente pensar nas pessoas que agem dessa forma conosco, mas o convite que eu vou trazer para vocês, ainda mais numa lua crescente em Leão, é aonde você está, né, sendo tóxico, aonde você está sendo abusivo, aonde você está manipulando, tentando controlar, né, e muito apegado, tá? Então é uma hora de desapegar de muitas crenças, de muitos paradigmas e de muitas convicções enraizadas que já não funcionam mais para o momento da sociedade atual e nem no momento das nossas vidas. Essa é a previsão da semana do dia 27/4 até o dia 4 de maio. Espero que vocês possam aproveitar muito, né, e fortalecer aí o seu poder, o seu amor próprio, né, e ser vitorioso nessa vida. É isso, meus amores. Uma excelente semana.